Muito bem, nós estamos aqui para mais um livro da Bíblia. Hoje estamos introduzindo o livro de Neemias. Neemias é o 16º livro na ordem canônica no nosso Antigo Testamento e o 11º livro dos livros históricos. A nossa Bíblia está dividida em Pentateuco, que são os 5 primeiros volumes ou livros. Depois nós temos 12 livros históricos, sendo que Neemias é parte dos livros históricos, e depois nós temos os poéticos. Neemias é o 11º livro histórico, o último livro histórico é o livro de Esther. Então, Esdras, Neemias e Esther, esses 3 livros são históricos e nos conta a história do retorno do cativeiro da Babilônia. O povo foi para o cativeiro em 3 levas e o povo volta em 3 levas, sendo que Neemias é a última leva, vem com Neemias, da 3ª leva no ano 444, outros datam 445, o retorno de Neemias. O livro de Neemias formava um só volume, um só rolo, junto com o livro de Esdras. Mas depois a Vulgata Latina separou em 1ª Esdras e 2ª Esdras, e hoje leva o nome de Neemias, porque no primeiro capítulo 1, verso 1 de Neemias, aparece o nome de Neemias. Então, achou-se por bem dar o nome a ele, Neemias, no livro. Vamos fazer o livro de Neemias tem então 13 capítulos, 406 versos, né? Esdras tem 10 capítulos, 280 versos, mas Neemias tem 13 capítulos, 406 versos. E agora nós vamos dar uma introdução nesse livro maravilhoso, que é o livro de Neemias. A história do retorno dos exilados começou em Esdras e vai continuar em Neemias, não é? A história começou lá no primeiro capítulo de Esdras, com Zorobabel. Depois, no capítulo 7, Zorobabel retorna no ano 538. Depois, a segunda leva com Esdras, capítulo 7, no ano 458 ou 57. E a última leva agora vem com Neemias, no ano 444 ou 445, quando o rei Artaxerxes I deu a Neemias permissão para retornar a Jerusalém. E a ação foi intensa nos meses seguintes. Neemias conta sua própria história na primeira pessoa, capítulo 1 ao 7. E depois no capítulo 12, verso 27, que é quase o final do livro. Ao contrário do quieto e retraído Esdras, Neemias é ativo desde o início. Um homem prático, um organizador e um líder. Apesar que Esdras também é um líder, mas Esdras prefere muitas vezes ficar mais quieto, não é? Um homem de coragem e determinação, com vastos recursos espirituais ao seu dispor, não é? No livro de Neemias, nós vamos ver um pequeno resumo, é que o livro de Neemias, a história desse homem que se tornou governador e reconstruiu a cidade de Jerusalém. O capítulo 1 e 2 mostra Neemias retorna da Pérsia. Nos capítulos 3 a 7, nós vamos ter a reconstrução dos muros de Jerusalém. Capítulo 8 a 10, a lei e a aliança de Deus. E, finalmente, capítulo 11 a 13, a dedicação dos muros da cidade de Jerusalém. Continuando, então, no livro de Neemias, não é? Falando um pouco da autoria desse livro de Neemias, nós podemos dizer o seguinte, que o título atual do livro é derivado ao seu personagem central, nesse caso, Neemias, cujo nome aparece logo no primeiro capítulo, versículo de número 1. O nome Neemias significa Jeová conforta,
tá bem? O Iá no final do seu nome é abreviação de Yahvé ou Yahweh, e Nemi significa conforto. Então, Neemias, Jeová conforta. A nossa primeira imagem de Neemias é quando ele aparece em seu papel de copeiro na corte de Artaxerxes. O copeiro era aquele que provava a bebida do rei, normalmente o vinho, e dava na mão do rei para o rei beber. Quando o copeiro provava, o rei ficava olhando para ver se o copeiro não caía morto, né? Porque era comum, às vezes, pôr veneno na bebida do rei. Então, essa era a função de Neemias, um cargo de alta confiança e um cargo próximo ao rei. Um copeiro tinha, então, uma posição de grande confiança. Não só isso, às vezes servia como conselheiro do rei. Nós vemos que, às vezes, o copeiro podia informar o rei de alguma coisa. E a responsabilidade era sempre do copeiro proteger o rei de qualquer envenenamento. Enquanto Neemias, sem dúvida, desfrutava do luxo do palácio, o seu coração estava em Jerusalém, uma pequena cidade nas longínquas fronteiras do império. Nós vemos em Neemias a oração, o jejum, aí a qualidade de liderança, a poderosa eloquência, as habilidades organizacionais e criativas, a confiança nos planos de Deus, a rápida decisão, resposta aos problemas que qualificavam. Neemias, como um grande líder e como um grande homem de Deus, mais importante ainda, ele deixa transparecer um espírito de sacrifício, cujo único interesse, resumido na sua repetida oração, lembra-te de mim para o bem, ó meu Deus. Neemias, nós vamos encontrar essa oração dele em todo o livro de Neemias. Neemias serve como um exemplo de líder. Muita gente tem escrito sobre a liderança de Neemias, pregadores têm pregado. Neemias é um grande líder organizado, a forma como ele constrói os muros no tempo, um tempo quase que recorde, é uma coisa tremenda a organização desse homem. Vamos ver a data. Nas escrituras, o livro de Neemias formava uma unidade com o livro de Esdras. Muitos estudiosos consideram Esdras como o autor e compilador dos dois livros, Esdras e Neemias, bem como atribui-se a Esdras também 1ª e 2ª Crônicas. Ainda que não tenhamos muita certeza, parece que Neemias também contribuiu com parte do material contido no livro que leva o seu nome. A história que ele conta, se Esdras escreveu, ele contou para Esdras, mas ou ele mesmo ajudou e escreveu essa história. Jerônimo, quando traduziu a Bíblia ao latim, honrou Neemias ao dar o seu nome ao livro, em que aparece como personagem principal. Como nós dissemos, o nome Neemias significa Jeová consola. A história começa no livro de Esdras e acaba se completando no livro em Neemias. Neemias, que serviu 2 vezes como governador da Judéia, deixa a Pérsia para realizar sua primeira missão ao 20º ano de Artaxerxes I da Pérsia, que reinou do ano 465 até 424 a.C. O rei Artaxerxes é o mesmo rei que também fez o edito para Esdras no capítulo 7, no ano 7º de Artaxerxes, que corresponde a 458 a.C. E no ano 20º, então, vem para 445 para Neemias. Retorna, então, à Pérsia no 32º ano do rei Artaxerxes. 32º ano, nós vemos que ele retornou 12 anos depois e volta novamente para Jerusalém ao cabo de alguns dias. Pelo conteúdo do livro, sabe-se que a obra somente pode ter sido escrita algum tempo depois da volta de Neemias da Pérsia para Jerusalém. Talvez a sua redação final tenha sido completada
antes da morte de Artaxerxes I, em 424 a.C. Ao contrário, a morte de um monarca tão benigno provavelmente teria sido mencionado em Neemias. O período histórico coberto pelos livros de Esdras e Neemias é cerca de 110 anos. O período de reconstrução do templo sob Zorobabel, inspirado pela pregação de Zacarias e Ageu, foi de 21 anos. 60 anos mais tarde, Esdras causou um despertar do favor religioso e promoveu um ensino adequado sobre o culto no templo. Neemias veio para construir os muros 13 anos depois de Esdras. Talvez Malaquias tenha profetizado durante aquela época. Se foi assim, Neemias e Malaquias trabalharam junto para erradicar o mal que significava o culto a muitos deuses e atacar o pecado da associação com o povo que havia sido forçado a recolonizar aquelas regiões pelos assírios cerca de 200 anos antes. Tiveram tanto sucesso que durante o período intertestamental, que é o período que vai de Malaquias até Mateus, esses 400 anos, Malaquias escreveu em torno de 405 a.C., e depois só aparece Marcos escrevendo mais tarde. Então, esse período entre o Antigo e o Novo Testamento normalmente aparece nos livros como chamado período intertestamental, entre os dois testamentos. O povo de Deus não voltou à idolatria. Dessa maneira, quando veio o Messias, pessoas como Isabel, Zacarias, Maria, José, Simeão e Ana e os pastores que estavam nos campos de Belém na noite em que Jesus nasceu, essas pessoas todas eram consideradas piedosas, com as quais Deus iria se comunicar. Vamos para o conteúdo. Neemias expressa o lado prático, a vivência diária da nossa fé em Deus. Esdras havia conduzido o povo a uma renovação espiritual, enquanto Neemias era o Tiago do Antigo Testamento, desafiando o povo a mostrar sua fé por meio das obras, como Tiago diz. A fé sem obras é como o corpo sem espírito, está morto, não é? A primeira seção do livro, do capítulo 1 ao 7, fala sobre a construção do muro, e era necessário para que Judá e Benjamim continuassem a existir como nação. Durante o período da construção dos muros, os crentes comprometidos, guiados por esse líder dinâmico, venceram a preguiça, Neemias 4:6, venceram a zombaria, Neemias 2:20, a conspiração, Neemias 3:9, e as ameaças de agressão física, Neemias 4:17. A segunda seção do livro se encontra do capítulo 8 a 10. É dirigida ao povo que vivia dentro dos muros. A aliança foi renovada. Os inimigos que moravam na cidade foram expostos e tratados com muita dureza. Para guiar esse povo, Deus escolheu um homem de coração reto e com uma visão clara dos temas em questão, colocou-se no lugar certo, no momento certo, e equipou-se com o seu espírito e enviou para fazer proezas. A última seção do livro vai do capítulo 11 a 13. O povo é restaurado à obediência da palavra de Deus, enquanto Neemias, o leigo, trabalha com Esdras, o profeta, sacerdote, como governador durante esse período. Neemias usou a influência do seu cargo para apoiar Esdras a exercer uma liderança espiritual. Aqui se revela um homem que planeja sabiamente suas ações. Considerei comigo mesmo no meu coração, diz ele, um homem cheio de ousadia. Ele diz, contendi com os nobres.
Esse livro traz uma mensagem peculiar e oportuna para obreiros cristãos, mostrando as condições para o sucesso do serviço, no serviço de Deus. Quais são as condições? São oração, o sofrimento, a perseverança. Neemias pode ser considerado, pelo exposto no livro, como um obreiro modelo para Deus. Vamos ver algumas características desse homem. Um homem de coração simples, sem egoísmo. Note sua posição, que entristece com a condição e a miséria e o desprezo da sua cidade, Jerusalém, Sião. Você pode ler isso em Neemias 1:4. Um homem de oração em todo o tempo, sob qualquer circunstância, vivendo assim em comunhão com Deus. Neemias capítulo 1, verso 5 a 11, Neemias 2:4, Neemias 4:4 e verso 9, Neemias 5:19, Neemias 6:9 e verso 6, capítulo 6, verso 14, Neemias capítulo 13, verso 14, verso 22, verso 29, verso 31. Tudo isso mostra a oração de Neemias no livro. Um homem de decisão resolvida a conhecer pessoalmente a verdadeira situação, Neemias 2:12. Um homem de trabalho sacrificando pela causa de Deus, Neemias 2:5. Um homem capaz de inspirar outros a trabalharem, Neemias 2:17 e 18, sendo que ele mesmo serve de exemplo trabalhando, Neemias 4:23. Um homem com uma concepção gloriosa da santidade e da nobreza do trabalho para Deus, Neemias 6:3. Para Neemias deixar a obra de Deus em que se empenhara para compactuar com os nobres do tempo era indigno de um servo de Deus. 4 vezes fora tentado a interromper a obra, mas em nenhuma delas se deixou vencer, Neemias capítulo 6, versos 3 a 7. Um homem que se não deixava desanimar, nem se perturbava pelas oposições interna e externa. E um homem disposto a dar glória a Deus por todas as manifestações da sua sabedoria. Neemias 2:12 e 7:5. Vamos para o contexto histórico desse livro. Neemias, descendente dos judeus que foram para o cativeiro babilônico entre 606 a 586 a.C., foi levado ao alto cargo de copeiro do rei persa. Sua responsabilidade de provar tudo o que o rei comia, caso estivesse contaminado, fez dele um companheiro chegado e conselheiro do monarca. No 20º ano de Artaxerxes I, como rei, que corresponde entre o mês de novembro e dezembro, em hebraico, que é Quisleu, do ano 445 a.C., Neemias recebeu permissão real para retornar a Jerusalém e reconstruir os muros da cidade. Ele recebeu a notícia no mês Quisleu e ele jejuou por 3 meses até o mês de Adar, quando o rei lhe permitiu. Recebeu então o cargo de governador, que é o Tirsata. Tirsata é chamado governador. E em 52 dias, apesar da oposição de outras cidades e povos e do desânimo interno, os muros foram reconstruídos e as 12 portas concluídas. Algo impressionante o que Neemias fez. Neemias serviu 2 vezes como governador da Judeia. A primeira, no ano 20º de Artaxerxes, que reinou entre 465 a 424. Retorna à Pérsia no 30º ano de Artaxerxes e volta novamente a Jerusalém ao cabo de alguns dias. Esdras, o sacerdote e escriba, trabalhou perto com Neemias, o governador e líder político. Após 12 anos, durante os quais a ordem civil e religiosa foram restauradas em Jerusalém, Neemias voltou à Pérsia. Porém, durante a ausência de Neemias, abusos morais religiosos surgiram novamente em Jerusalém.
Neemias voltou rapidamente à cidade e agiu imediatamente, rigorosamente, para remediar a terrível situação. Vamos ver a tipologia em Neemias. Primeiro, a reconstrução dos muros considera como um tipo do crescimento do reino de Deus na terra. Os muros derrubados, Neemias 1:3, pode tipificar as defesas debilitadas no reino de Deus. Na nossa vida, nós não queremos muros derrubados, onde o inimigo possa atacar. Segundo, a temporada preliminar de jejum e oração pode ser típico da atitude mental que deve proceder todos os grandes empreendimentos espirituais. Devemos orar, sim, e jejuar antes de fazer a obra de Deus. O sacrifício de um importante posto pelo bem de uma causa. Neemias 2:5. Neemias largou seu cargo de copeiro, para ir resolver uma causa que ele considerava importante. Pode ser um tipo de serviço sacrificial, sempre necessário quando se leva a cabo uma grande obra. Deixarmos, às vezes, algo importante que fazemos para a obra de Deus. A inspeção da cidade à noite, Neemias 2:15-16, pode tipificar a necessidade de enfrentar os fatos e começar o trabalho da construção. Avaliarmos a busca de cooperação, Neemias 2:17-18, pode ser um elemento essencial em toda obra bem-sucedida. O recrutamento de todas as classes, Neemias 3, pode dar a grande importância de uma organização completa e que Deus não faz acepção de pessoas. Outro segundo ponto que nós queremos enfatizar, podemos empregar os mesmos métodos que Neemias usou para vencer obstáculos na obra espiritual, tais como o escárnio, Neemias 2:19, que foi vencido pela confiança em Deus, Neemias 2:20, a ira e o desprezo, Neemias 4:3, que foi vencido pela oração e pelo trabalho árduo, Neemias 4:4-6, a conspiração, Neemias 4:7-8, que foi vencido pela vigilância e oração, Neemias 4:9, o desânimo dos amigos, Neemias 4:10-12, que foi vencido pela constante coragem, Neemias 4:13-14, a ganância egoísta, Neemias 5:1-5, que foi vencido pela repreensão, pelo exemplo de abnegação, Neemias 5:6-17. A obra foi concluída, os inimigos ficaram perplexos pelo constante esforço, Neemias 6:1-15. Vamos falar de alguns eventos finais. Nós vamos ver também no livro de Neemias, no capítulo 8, a repetição e a exposição da lei divina. Tudo é feito de acordo com a palavra. A confissão dos sacerdotes e dos levitas é a confirmação da aliança, Neemias 9:10. A chamada do povo para habitar em Jerusalém, Neemias 11. A dedicação do muro, Neemias 12. E as reformas sociais e religiosas, Neemias, capítulo de número 13. Olhando um pequeno esboço do livro, nós podemos entender melhor esse livro, Olhando um pequeno esboço desse livro. Podemos dividir, como dissemos, em 3 seções, do capítulo 1 ao capítulo 7, a reconstrução dos muros em Jerusalém, dirigida por Neemias. Isso vai do capítulo 1, verso 1, ao capítulo 7, verso 73. A intercessão de Neemias por Jerusalém, capítulo 1, verso 1, ao capítulo 2, verso 8. Primeiro, a causa da sua intercessão, capítulo 1, verso 1-4. Segundo, o conteúdo da sua intercessão diante de Deus, capítulo 1, verso 5-11. E o resultado da sua intercessão diante do rei Artaxerxes, capítulo 2, verso 1-8. A viagem de Neemias a Jerusalém como governador, capítulo 2, verso 9-20. Neemias dirige a reconstrução dos muros, capítulo 3, verso 1, 7-4.
Aí nós vamos ter os construtores, capítulo 3, 1 a 32. A oposição, capítulo 4, 1 ao 6, 14. Vamos ver o escárnio, capítulo 4, verso 1 a 6. A conspiração, capítulo 4, 7 a 23. A extorsão, capítulo 5, 1 a 19. A conivência, capítulo de número 6, 1 a 4. A difamação, capítulo 6, 5 a 9. A traição, capítulo 6, 10 a 14. Então, nós vamos notar Neemias enfrentando aqui, oposição, escárnio, conspiração, extorsão, conivência, difamação, traição. E, finalmente, a conclusão da obra. Nós vamos ter no capítulo 7, do verso 5 a 73, o registro do remanescente. O avivamento em Jerusalém, liderado por Esdras, capítulo 8, verso 1 ao 10, 39, a leitura pública da palavra de Deus e a celebração da festa dos tabernáculos, capítulo 8, verso 1 a 18, o jejum e o reconhecimento dos pecados cometidos, sua confissão pública, capítulo 9, 1 a 37, um concerto de obediência, capítulo 9, 38 a 10, 39, e Neemias promove a reforma da nação, capítulo 11, 1 ao 13, 31. Nós vamos ter a distribuição habitacional do remanescente, capítulo 11, 1 ao 12, 26, a dedicação dos muros, no capítulo 12, 27 a 47, e a reforma no segundo mandato de Neemias, capítulo 13, 1 a 31. Quem é o autor? Bom, Esdras e Neemias. Neemias possivelmente escreveu parte do livro. Tema: reedificação dos muros de Jerusalém. Período do ano 440 a 420. Considerações preliminares. O livro de Neemias encerra a história do Antigo Testamento, ocasião em que os expatriados judeus foram autorizados a retornar aos seus pais, estando cativos na Babilônia, juntamente com o livro de Esdras, o qual forma um só livro no Antigo Testamento hebraico. Neemias relata 3 retornos de exilados a Jerusalém. Esdras trata dos 2 primeiros retornos, ano 538 e ano 457, e Neemias de fatos ligados ao terceiro, ano 444, 445. Enquanto o enfoque de Esdras recai na reconstrução do templo, o de Neemias recai na reconstrução dos muros de Jerusalém. Os 2 livros frisam a importância da renovação espiritual e da consagração a Deus e da sua palavra. Neemias, um contemporâneo de Esdras, servia na corte de Artaxerxes I, rei da Pérsia, como copeiro, quando soube que os exilados que já se encontravam em Judá estavam sob o opróbrio e os muros de Jerusalém continuavam em ruínas. Depois de orar em favor da triste condição de Jerusalém, Neemias recebeu uma munificente autorização do rei Artaxerxes para viajar a Jerusalém como governador e reedificar os muros da cidade. Como líder dinâmico, ele motivou seus compatriotas a reedificar todo o muro em apenas 52 dias, apesar da ferrenha oposição que enfrentou. Serviu como governador por 12 anos. Depois de um breve retorno à Pérsia, exerceu um segundo mandato de governador de Judá, no capítulo 13, versos 6 a 7. Esdras, o sacerdote, auxiliou Neemias na promoção do avivamento e renovação espiritual do remanescente que voltara. É possível que Neemias tenha ajudado Esdras a escrever esse livro. A historicidade do livro de Neemias
é confirmada por documentos antigos descobertos em 1903, chamado Papiros de Elefantina, que menciona Sambalate, que está mencionado no livro, capítulo 2, 19, Joanã, capítulo 12, 23, e a substituição de Neemias como governador em cerca de 410 a.C. Propósito. Esse livro foi escrito, primeiro, como epílogo da história pós-exílica de Judá, iniciada no livro de Esdras. Segundo, para demonstrar o que Deus fez em favor do remanescente judeu através da liderança piedosa de dois homens, Neemias e Esdras, durante a terceira etapa da restauração pós-exílica. Vamos ver uma visão panorâmica. Os capítulos 1 a 7 narram o desempenho de Neemias como governador e como responsável pela reedificação dos muros de Jerusalém. O capítulo 1 revela a profunda espiritualidade de Neemias como um homem de oração. Estando a serviço do rei da Pérsia, foi informado da triste situação de Jerusalém e começou zelosamente a interceder em oração, pedindo que Deus intervisse em favor da cidade e dos habitantes. O capítulo 2 descreve como Deus usou Artaxerxes para nomear Neemias como governador de Jerusalém e como esse chegou ali. O capítulo 3, verso 1 ao capítulo 7, revela a liderança corajosa, sábia e decisiva de Neemias ao mobilizar Jerusalém para reconstruir seus muros, e isto em apenas 52 dias, a despeito da forte oposição dentro e fora da cidade. A segunda metade do livro descreve, primeiro, a restauração espiritual que teve lugar entre os habitantes de Jerusalém, liderada por Esdras, o sacerdote, do capítulo 8 a 10. Segundo, certos problemas nacionais abordados por Neemias, do capítulo 11 a 13. De muita importância para a renovação espiritual do povo foram a leitura pública da lei de Deus, o arrependimento do pecado e uma nova resolução do remanescente no sentido de ter em memória o seu concerto com Deus e de cumpri-lo. O último capítulo trata das reformas que Neemias iniciou durante seu segundo período como governador, capítulo de número 13. Vamos para as características especiais desse livro. 5 características principais destaca o livro de Neemias. Primeiro, registra os últimos eventos da história judaica do Antigo Testamento antes do período intertestamentário, o período entre os dois testamentos. Segundo, fornece o contexto histórico para o livro do profeta Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. Posto que Neemias e Malaquias foram contemporâneos. Terceiro, Neemias é um excelente modelo bíblico de um líder crente no governo, um homem de sabedoria, de convicção, de coragem, de integridade e de toda a prova, fé firme, compaixão pelos oprimidos e possuidor de ricos dons de liderança e organização. Durante todos os seus anos como governador, Neemias foi um homem justo, humilde, isento de cobiça, abnegado e que não se corrompeu pela sua posição ou poder. Algumas coisas no caráter de Neemias apontam para o Messias. Quarto, Neemias é um dos exemplos mais notáveis do Antigo Testamento de um líder que ora, também, conforme também Daniel. Umas 11 vezes o registro descreve Neemias dirigindo a Deus em oração e intercessão, 11 vezes no livro. Capítulo 1, verso 4 a 11, capítulo 2, verso 4, capítulo 4, verso 4 e 9, capítulo 5, 19, capítulo 6, verso 9 e 14, capítulo 13, 14, verso 14, verso 22, verso 29, verso 31. Foi um homem que executou tarefas que pareciam impossíveis
por causa de sua total dependência de Deus. Neemias nos ensina a orar. Quinto, o livro ilustra de modo claro o fato de que a oração, o sacrifício, o trabalho árduo e a tenacidade operam em conjunto na realização de uma visão dada por Deus. O livro de Esdras no Novo Testamento. Esse livro, ou livro de Esdras e Neemias, ante o Novo Testamento. Esse livro registra o cumprimento de todos os passos básicos da restauração do judaísmo pós-exílico. Passos esses que prepararam e necessários à vinda do Messias no início da era do Novo Testamento. Teve lugar a reconstrução de Jerusalém, a reconstrução do templo, a reconstrução dos muros, a restauração da lei, a renovação do concerto e a devida preservação da linhagem davídica através das genealogias. Exteriormente, tudo estava em condição para a vinda do Messias, conforme Daniel 9:25. O período retratado em Neemias termina com a esperança profética de que o Senhor em breve viria ao seu templo. Malaquias 3:1. O Novo Testamento começa com o cumprimento dessa expectativa e esperança pós-exílica. Esses livros têm um valor maravilhoso para entender como o judaísmo do primeiro século com Cristo funciona. É a base para o judaísmo e a vinda do Messias. Muito bem, com isso nós concluímos a introdução ao livro de Neemias. Vem agora conosco nessa aventura, nos 13 capítulos de Neemias, nos 406 versos, estudar o livro de Neemias. Se você gostou dessa introdução, se ela trouxe clareza para você acerca do livro de Neemias, coloque aí um sinal de joinha e ajude-nos a divulgar o nosso canal, fale para amigos e familiares. Se você ainda não subscreveu, subscreva no nosso canal para receber futuras notificações de novos vídeos que nós vamos colocar aqui. Que Deus te abençoe. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com você. Quem esteve convosco, mais uma vez, Pastor Eugênio Piacentini. Entre no nosso canal, clique no playlist e ali você encontra as pastas organizadas. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém e amém.